Pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos falar agora sobre o livro São Cipriano e o meu tio que ficou louco, né? Hoje não, hoje ele tá bem, né? Já tá com seus 65 anos, mas tá bem. Mas teve uma época que ele ficou doidão, doidão mesmo, né? Que vocês lembram do outro vídeo que eu comentei que quando a pessoa está conversando sozinha, falando sozinha, tendo atitudes estranhas, ela não está sozinha, ela está acompanhada por alguma coisa, né? Que só ela vê, que só ela escuta e ela dialoga com essa coisa, ela conversa com essa coisa, ela se explica com essa coisa, ela faz tudo de acordo com se estivesse conversando com alguém que está ali do lado dela, mas na verdade não está. E meu tio ficou nessa situação até pior, né? Então, como eu disse, os meus parentes, tios, e meu pai, minha mãe, todo mundo mexia com o espiritismo. Então, essas coisas foram vindo de bem para trás. Na época, meus tataravós lá atrás, todo mundo já via, isso foi herança, por isso que eu falo que isso vem de herança, né? E aí esse tio meu, ele teve um conhecimento espiritual e ele passou aí pelo lado da magia negra, né? E que muitos, quando falam em magia negra, ou você mexe com magia mesmo em si, que é bastante rituais, essas coisas, ou você vai pelo lado da Quimbanda, que daí é mais o lado esquerdo na Umbanda, e assim na Candomblé tem outros nomes, e não preciso dizer tudo aqui para vocês, vocês não vão entender, não vai adiantar muita coisa. Quando a gente for gravando o vídeo, a gente vai falando um pouquinho de cada assunto e vai encaixando para vocês aí. E aí ele mexia muito com magia negra, né? Para ficar fácil o entendimento aqui. E aí, um dos livros que ele gostava muito era de São Cipriano. Então ele fez pacto com o diabo, como o pessoal fala, né? Fez pacto com o diabo, fez um monte, fazia muito rituais, essas coisas. E só que com isso, foi passando o tempo e foi ficando doidão. Foi começando a falar sozinho, ficar de canto escondido, baixar no lugar, ficar falando sozinho, ficar gritando sozinho, entendeu? E aí o pessoal foi notando essa mudança nele. Ele era uma pessoa normal, entendeu? Não tinha problema nenhum mental. E aí, até que chegou uma fase que não tinha mais o que fazer com ele, a não ser internar ele no hospital de psiquiátrico mesmo. E nisso eu já estava com meus 14 anos, 15 anos, né? E eu não entendia muita coisa que estava acontecendo com ele. Então, pra mim, ele estava louco mesmo e pronto. Por mais que eu sabia que ele mexia com um negócio de espiritualidade, que minha mãe mexia, mas nunca relacionei as coisas porque eu não entendia, então nunca relacionava nada. Fui relacionar isso depois a partir dos meus 30 anos que eu passei a estudar. Aí eu passei a relacionar as coisas que aconteceu com meus parentes antes e o que acontecia e o que vinha acontecendo. Eu passei a relacionar e a entender o porquê que aquilo acontecia com eles. Entendeu? E aí, ele passou a usar o livro São Cipriano para fazer muita magia negra, entendeu? Aí a pessoa, mas por isso que não pode mexer com o livro São Cipriano, porque só tem coisa ruim? Não, mentira, não tem só coisa ruim. Aquele livro ele é 50% coisas boas e 50% coisas ruins. Vai depender do que você vai usar. Ele pode ser 100% ruim, ele pode ser 100% bom, o livro. Depende do jeito que você vai usar e para que você vai usar. Por que eu digo isso? Se você vai fazer um pacto, pegar o livro lá e ensina você fazer pacto, entendeu? Vai dar certo ou não? Vai depender de você. Por que vai depender de você? Para você fazer um pacto usando o livro São Cipriano, você precisa estar iniciado dentro da magia negra. Entendeu? Você tem que estar batizado, coroado, não importa o termo. Você tem que ter um conhecimento prévio. Você tem uma base, o livro é uma base, entendeu? E aí com o conhecimento que você consegue fazer com que o ritual seja feito da maneira correta. Tá? E aí você está fazendo o mal ou o bem fazendo isso? O mal talvez para você mesmo, entendeu? Mas você pode tirar a vida de alguém com o livro São Cipriano? Pode. Mas você também pode dar a vida para alguém usando o livro. Por isso que eu estou falando, ele é 50% bom, ou 50% ruim, ou 100% bom, ou 100% ruim. Entendeu? Por isso que eu digo para vocês. Entendeu? Por exemplo, lá no livro ele ensina você a curar uma pessoa com uma vela branca e uma agulha e um copo de água. Ele ensina você a curar uma pessoa com 3 itens.
Mas da mesma forma que você usa esses 3 itens, uma vela branca, uma agulha, um copo de água para ajudar uma pessoa a se curar, você usa esses mesmos 3 itens para tirar a vida de uma pessoa, se você quiser. Para estragar, arruinar, zoar a vida de uma pessoa. Então, como eu falo, ele é 100% bom, ele é 100% ruim. Isso depende de você que está usando o livro. Entendeu? E esse meu tio, ele usava o livro a qualquer serviço que aparecesse, qualquer pedido, qualquer coisa que ele fiz, que alguém chegasse, ele fazia. Tava nem aí, tava cagando pro que ia acontecer com os outros ou com ele mesmo, entendeu? E só que, observando o seguinte, que quando você... Vamos pensar que o mundo é redondo, certo? Vamos pensar nessa tese. Então, a partir desse ponto aqui, esse ponto, melhor pegar aqui a camisa como exemplo, ó. Esse vãozinho que tá aqui, sou eu, aberto, certo? Então, quando eu faço o mal para você, ele está em círculo, é energia. Essa energia ela sai, vai chegar aqui, vai atingir você, mas lembra que é um círculo. Ele vai bater em você, vai te prejudicar, te causar problema na sua vida, mas ela é cíclica, ela continua girando, ela vai voltar onde eu passar por quem? Por mim de volta. Então, quando eu fizer o mal para você, eu não estou fazendo só para você, estou fazendo para mim também. Entendeu? Agora, eu estou aqui nesse ponto. E eu pego e faço bem para você. Essa energia vai circular, vai vir aqui em você, vai passar por você, vai continuar e vai chegar em mim. Vai fazer bem para mim também. Então, por isso que eu falo, em termos de energia, não existe bom ou mal, existe você. Se você quer fazer o mal, você vai colher mal. Se você vai fazer o bem, você vai colher o bem. Se você usar o mal e o bem ao mesmo tempo, você ao mesmo tempo está colhendo coisa ruim, está colhendo coisa boa. Então você vai ficar naquele efeito sanfona, entendeu? Então, o meu tio ele não tinha esse escrúpulo, ele não estava nem aí, estava cagando. E aí, como ele manjava muito de magia negra, entendeu? Aí eu lembro dele, falava assim para mim assim, Carlito, e, e ele falava assim, ó, tá vendo aqui esse terreno vasto aqui sem nada, só a graminha? Fica vendo. Ele saía andando, andando. Daqui a pouco dava, sei lá, uma névoa, alguma coisa assim na vista da gente, ele sumia. Aí eu falei, mas caramba, mas não, você olhava no terreno, não tem nada. E foi tipo assim, alguma coisa que bateu, sei lá, mexeu com a sua visão ali, sabe? Parecia cabuloso. E ele fazia isso com todo mundo, mostrava a todo mundo que ele manjava da magia negra, que conseguia ficar, vamos assim dizer, invisível aos olhos dos leigos, né? E ele falava, eu consigo. E detalhe, teve uma vez que nesse terreno não tinha nada, e aí ele fez isso e apareceu, sabe o quê? Um calombão de terra lá, que parecia aqueles calombão de cupinzeiro. Aí ele falou que tinha se transformado naquela situação. Aí eu achava da hora, mas não ligava muito, né? Nem dava muita atenção, porque eu não gostava muito dessas coisas mesmo, né? Eu achava legal ele fazendo essas coisas, tudo, né? Aí ele falava que ele tinha um diabinho na garrafa, tudo, ele mostrava a todo mundo que ele manjava, que ele fazia, não sei o quê. Aí você ia na casa dele, aquele monte de coisa ensaiada de, de imagens, de pessoal diz de enxude, sei lá o que for, do que você imaginar, gente, entendeu? Ele tinha muitas coisas, porque tinha caldeirão, essas coisas, que ele falava que mexia com bruxaria, essas coisas, né? Então, ele tinha tudo isso. Aí, para ele se tratar desse ponto que ele chegou na parte esquizofrênica mesmo, difícil de lidar com ele, né? Que ele precisa ser internado, tudo. Aí tem, hoje, vocês, não sei se vocês sabem mesmo, quem tem problema espiritual, tem remédios que tomam que ajudam a amenizar. Quando você consegue amenizar e você consegue buscar tratamento espiritual, você consegue tirar aquela entranheza, porque essas entidades, quanto mais tempo passa, ela vai entranhando o seu perispírito. Então ela passa a se unir a você, de forma quase que definitiva, até você desencarnar, entendeu? E então ela quer ocupar o seu espaço ali corpóreo, entendeu? O seu, junto com o seu espírito. E é onde você entra em conflito mental, fica confuso, aí você começa a conversar, falar sozinho, isso, aquilo, outro. É isso, gente. Você começa a escutar a voz ali o tempo todo no seu ouvido falando, é isso aí. Tá? Porque ele está entranhado já em você. Então isso aconteceu com meu tio. Então quando ele foi internado, aí ele teve uma pequena melhora, aí meus pais, amigos ali que mexiam com espiritualidade, começou a tratar ele espiritualmente, tudo, né? Fazer as limpezas energéticas nele sempre, ali direto. Depois de uns 3, 4 anos, daí ele foi ficando bom, ficou bom.
hoje ele é tranquilo, tá? Não parou de mexer com espiritualidade, tudo, né? Porque ele viu a situação que ele ficou, né? Aí ele não mexeu mais com isso, pegou os livros que ele tinha de magia, essas coisas, essas imagens, descartou tudo, entendeu? Não quis mais mexer com isso. E hoje ele é evangélico, né? Mas mas ele é evangélico, então a igreja salvou ele, curou ele. Não, gente, nada a ver. Tá? Hoje eu digo para vocês, se você levantar, pôs o pé no chão da sua cama, você peça para que Deus proteja você ao longo do seu dia, do seu trabalho, entendeu? Que você tenha só coisas boas, energias boas e positivas vindo para você, para que o seu dia seja maravilhoso e perfeito. Ponto. Isso é o suficiente para você ter um dia tranquilo. Chegou a noite, na hora de ir dormir, entendeu? Agradeça pelo dia maravilhoso, bom que você teve e peça a Deus proteção e te guarde, te livre de tormentas durante a noite, você tenha um sono tranquilo e te guarde, te livre de qualquer perturbação, entendeu? Para que no dia seguinte você esteja apto a ir trabalhar e cuidar da sua vida. Ponto. Viu? Duas coisas simples que você faz no dia, resolve seu problema espiritual. Resolve seu problema espiritual se você não tiver com um problema de afloração espiritual, tá? Só para você entender. Isso é para quem não tem nenhuma evolução espiritual ainda, mas tem medo dessas coisas e se mata com tudo. Então faça isso de manhã e à noite na hora de dormir. Você vai estar bem protegido por Deus. Isso é importante, tá? E você não precisa estar dentro de uma igreja para você seguir a Deus, entendeu? Basta você só orar de manhã e à tarde, agradecer na hora do almoço, agradece pelo que alimenta, a janta, tudo ali, sempre agradece, entendeu? Porque quando você agradece, você sente aquela sensação de bem-estar com você mesmo. E quando você sente bem-estar com você mesmo, você gera uma energia de satisfação, entendeu? Essa energia de satisfação, ela faz com que você consiga que o seu dia seja melhor, consiga que o dia de amanhã seja melhor ainda do que o de hoje, e assim vai indo, você vai progredindo, porque energias positivas, ela vai gerando mais energia positiva, você vai conquistando as coisas na sua vida, e aí você vai crescendo devagarzinho, quando você vê, você está muito mais feliz e tranquilo, sem precisar você ter evoluído, fazendo ir para um centro de umbanda, candomblé, quimbanda, seja o que for, ou ir para a igreja católica, evangélica, seja o que for, você não precisa de nada disso, essa é a verdade. Porque, como Jesus diz, né, existe uma pequena igreja dentro de cada um de nós, né? E nós somos a igreja do Pai. Então, se existe uma igreja dentro de cada um de nós, basta a gente orar intimamente para que a gente possa evoluir, só basta isso, né? E agora, lógico, quando você quer buscar um conhecimento maior espiritualmente, aí você busca conhecimento, tá? Aí você pode estudar teologia, você pode ir para uma igreja, você pode ir para um centro espírita, você vai buscar conhecimentos, entendeu? Quando você quer entender o assunto em si, né? Esses últimos anos, eu fiz 2 anos e meio de estudo com o pessoal do Testemunho de Jeová, fui na Candelengular, na Batista, Católica, fiquei 2 anos e 8 meses também, né? Espiritismo, frequentei bastante Umbanda e Candomblé e os kardecistas também, né? Que o pessoal fala que é mesa branca, né? E conclusão de tudo isso, gente, né? De toda essa minha caminhada, buscando para entender o que estava acontecendo comigo, tá? E aí, vamos para o próximo vídeo, aí eu já passo para essa parte para dizer que o que aconteceu durante esse tempo que eu estava indo nos centros espíritas e nas igrejas e o que eu queria fazer, inclusive até uma época eu queria fazer um pacto com o diabo, entendeu? Vou falar para vocês o que aconteceu comigo depois disso, entendeu? E durante o processo também, que eu queria fazer o pacto. Vou contar tudo isso para vocês no próximo vídeo, tá bom? E vamos lá.